O que nos espera? Bea, querida, bem-vinda à Olá, nossa live. Olá! tudo bem? Tudo ótimo, e com você? Que bom, pera um pouquinho, deixa eu afastar um pouquinho aqui que tá meio. Assim, melhorou, né? Você está É, falando de tudo onde, Bea? Você está falando de onde? São Paulo capital. Você está em casa? Tô em casa. E aí, como é que Tava, você... eu tava lembrando que hoje, quando eu comecei a pensar nessa live, né, que ia estar com vários arquitetos, né? Eu sou uma pessoa rodeada de arquitetos, fotógrafos e designers. E aí eu lembrei que esse apartamento que eu moro é um apartamento que está aquela revista Monolito, né? É isso o nome da revista? Uma revista de arquitetura, Monolito, é, Isso. que é uma revista que, enfim, tem sempre na banca, né? E esse AP tá lá nessa revista, que o projeto é do Domingos Pascali. Então, lembrei que tinha essa ligação com vocês. Que bom que você entende do nosso universo, gosta do nosso universo, sabe o quanto ele é Mas gosto importante. que entendo. Mais gosto do que entendo. Então, primeiro eu queria te apresentar, né, para a nossa audiência. A gente está Tá aí bom? aumentando a cada minuto o número de pessoas aí curtindo e nos acompanhando. Para quem não sabe, a Bea Legal. Carvalho é uma palestrante futurista, ela se autodenomina assim, eu acho ótimo. Ela foi a primeira mulher a falar sobre inovação no mercado brasileiro, é fundadora e presidente de uma entidade que é um espaço para reflexão sobre o futuro dos negócios das pessoas. Ela é publicitária de formação e ela tem só 4 leões em Cannes, que para quem não sabe, né, o Oscar da publicidade, dos filmes, enfim, ela tem 4 leões em Cannes. Ela integra os coletivos Cell Lab e London Futurists e desde 2017 faz parte do programa mundial de Influencers Marketing da SAP. Em 2010 recebeu o prêmio Excelência Mulher na Fiesc e o prêmio Personalidade de RH 2019. Bea pesquisa o futuro, os rumos da inovação e as gerações atuando nesses processos. E ela já palestrou para grandes marcas. Ela está aqui com a gente no NCD, mas assim, ó, ela já falou para vários públicos. Aliás, eu tive o prazer e a honra, né, de assistir uma palestra sua no RD Summit e fiquei Ah, que encantada. Por isso legal, te que chamei legal. aqui É também. verdade. E, e ela já No palestrou para dia que nasceu Itaú. meu neto. Exatamente, no dia que tinha acabado de nascer seu neto, você relatou isso para a gente na palestra. Mas ela já palestrou para Exato. Itaú, Bradesco, Rede Globo, Microsoft, Johnson & Johnson e tantas outras marcas. E hoje está aqui com a gente no nosso NCD oficial, na nossa live, para falar desse tema, né? Futuro abundante ou caótico. Primeiro, eu quero saber da Bea, né? Qual é a trajetória dessa publicitária que vira palestrante, que é curiosa por natureza, que é instigada por pesquisar o que é tendência. Porque eu não imagino a Bea com um turbante nem com uma bola de cristal na frente. Não. E as pessoas acham que futurismo é um jogo de adivinhação. E, na verdade, é muita análise de dados, né, Bea? É análise, mas eu sempre falo que o que distingue os futuristas de outras profissões é a capacidade de fazer pergunta. Então, geralmente as pessoas acham que são as pessoas que têm as respostas do futuro, né? Mas na realidade tudo começa você tendo essa facilidade de olhar um assunto e fazer, sei lá, 10, 15 perguntas sobre aquilo, quando geralmente as pessoas tentam analisar primeiro, né? Então, quando você faz perguntas, eu sempre dou a dica, principalmente se você faz perguntas que começam com e se, né? E se a gente tivesse um apartamento debaixo d'água, sei lá, né? Como que seria, né? Então são essas perguntas que excitam as nossas mentes, né? E muitas vezes, quando eu falo esse negócio de fazer pergunta, a pessoa acha que ela tem que fazer uma pergunta inteligente, né? Então aquela coisa de, ah, vou levantar a mão, fazer pergunta, tem que fazer uma pergunta, né? Cabeça, né? Na realidade, esse tipo de pergunta que eu estou falando é um tipo de pergunta assim mais quase que para brincadeira, sabe? Assim, e se a gente tivesse que construir prédios debaixo d'água? E Né? isso Não, tem mas a muito a gente ver com o teu.
isso tem muito a ver com o teu universo da publicidade, né? Porque quando você vai montar uma campanha que se faz o brainstorm, é quase assim, ó, não tem pergunta idiota, né? Porque às vezes uma pergunta absurda pode gerar uma ideia bacana, né? Sim, é o princípio do brainstorm, que é uma das coisas que eu acho que é gozado. Ontem eu falei de brainstorm, faz muito tempo que eu não falava. Porque eu acho que é uma coisa, uma técnica do passado que caiu, vamos dizer assim, em desuso, porque é muito difícil ter pessoas que saibam liderar uma reunião de brainstorm, né? Uma reunião onde todo mundo fala o que vem à sua cabeça e tem alguém ali filtrando e incitando algumas ideias a se desenvolverem mais, né? Para ver se elas dão fruto, se elas não dão, né? Se a ideia se esvazia logo ali, né? E o que acontece na prática é que sempre tem uma pessoa que tem mais poder naquela mesa e, na realidade, o brainstorm não acontece, né? As pessoas uma pessoa começa a falar, daí fala, não, isso daí é besta, isso é idiota, isso já fizeram, isso... Pronto, acabou o brainstorm, né? Mas eu achei interessante lembrar dessa história que ontem falaram no brainstorm, porque eu acho que o brainstorm, como deve ser feito, eu acho que é uma coisa extremamente pós-Covid-19, entendeu? Eu acho que é uma Você coisa que acha tem a que ver com... Mas tem que retomar, quer dizer, não retomar, talvez Você acha que reinventar. o antigo brainstorm seria hoje o novo design thinking? Que muitas empresas fazem, que é essa coisa de reunir um monte de gente Não, durante um tempo e o fazer um design thinking exercício? O design thinking, ele tem, quer dizer, ele parte disso, né? Ele parte de inputs de várias pessoas que estão ao mesmo tempo olhando para um determinado problema, mas como é que se diz? Ele é mais estruturado, né? Ele tem as fases e, né? Eu acho que sim. Acho que não tinha pensado nisso, mas acho que poderia pensar isso. Ele avança, né? E é mais estruturado de forma a não ter esse negócio que eu sou o chefe e a melhor ideia é essa, pronto, é essa que nós vamos, né? Então, acho que sim, ele tem uma estrutura que quebra a estrutura de poder. Bom, eu comecei te apresentando aqui com os 4 leões em Cannes, e realmente para a gente se destacar num universo que tem tanta gente bacana, né? Que tem tanta gente criativa, a que você atribui esse destaque da BEA? Como é que você acha? O Na que foi teu pulo do realidade, gato? Na verdade, eu não, esses leões não são, eu não sou criativa, eu sou da área de planejamento, né? Então, na realidade, foram campanhas criadas pelos criativos que ganharam, né, esses leões Você e fazia que eu parte da fazia equipe. parte da equipe como planejamento, né? Então, o planejamento, eu acho que é a coisa que é esse fio condutor que tem a ver com a publicidade e com pensar no futuro, né? Acho que isso é o que liga uma coisa com a outra, né? Estava falando o que me fez. Eu tive muitas profissões, então nem vamos ficar falando aqui, porque senão a live vai ser sobre mim. Mas, assim, basicamente, eu fiquei muito mais tempo na publicidade. Eu trabalhei com antiguidade, eu trabalhei com publicidade e agora eu trabalho com o futuro. Então eu falo que eu trabalhei com o passado, com o presente e agora eu trabalho com o futuro. E eu fui empresária 3 vezes, né? E atualmente sou, enfim, empreendo, né? Também. Mas tive durante a minha carreira, fui empresária, deixei de ser, voltei, fui, voltei várias vezes, né? E eu abri a 5 Years From Now há 11 anos atrás, e eu era uma consultoria de negócios, e há 6 anos eu só palestro. Então, não tenho E é mais muito a legal a gente consultoria. falar isso, porque essa ideia inicial da empreendedora, né, da Bia Empreendedora, até para informar a nossa audiência, era exatamente isso. Ela criou a ideia, é simples, né? Como toda boa ideia, ela é simples, mas ela é instigadora, que era criar uma consultoria junto a empresas de pequeno e médio porte, enfim,
para fazer um exercício junto com seus empreendedores, imaginando como é que essa marca vai estar daqui 5 anos. Então, se eu imagino como é que a minha marca vai estar daqui 5 anos, obviamente eu preciso planejar o meu caminho até lá para chegar lá daqui 5 anos do jeito que eu quero que a marca esteja. Era esse o conceito, né, Bea? O conceito era, hoje, dia 7 de maio de 2025, então a gente já está em 2025, entendeu? E daí a gente ia de 2025 para trás. É um negócio que chama backcasting. Em vez de ser forecasting, em vez de você prever, você faz uma viagem ao contrário, né? Então, é um exercício de quebrar várias resistências na cabeça das pessoas. Por exemplo, uma resistência que é muito forte e que a gente vê muito agora no Covid-19 é esse negócio do passado. Ah, então, porque teve a gripe espanhola. Ah, porque a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Assim, tá, então, mas não é igual, entendeu? Então, assim, por que nós estamos falando mesmo de não vai nos ensinar. Mas você A não gente acha tem que que eu olhar. preciso olhar? Você não acha que eu preciso olhar de Não, alguma eu forma não para o acho. passado? As pessoas podem olhar, mas eu não acho que eu sou futurista. Eu não acho que a gente Não, tem que olhar para o tranquilo. Não, passado. não precisa ter essa referência mesmo. A gente tem que olhar para o É, presente e tentar imaginar o futuro mesmo. porque o negócio de você olhar para o passado é que você já está perdendo tempo, que você está olhando para trás, né? Em vez de olhar para o problema para frente, né? A segunda coisa é que esse momento que a gente está vivendo, esse século XXI, ele tem características muito próprias, ele tem uma velocidade absurda, né? Uma velocidade, as mudanças têm uma velocidade exponencial. Nós estamos caminhando junto com as máquinas, né? Então a gente está caminhando junto com tecnologia. É tudo muito rápido, as mudanças são muito rápidas. Não existe esse paralelo no passado, entendeu? Então, por exemplo, quando você fala da gripe espanhola, que obviamente atravessou mares e tudo isso, ela não tem o mesmo ingrediente de hoje. Entendeu? Você não consegue trazer soluções pensando nisso, porque você não tinha essa globalização. Você não tinha, por exemplo, o fato da gente estar conectado globalmente tem todas as coisas boas. Por exemplo, nós estamos fazendo aqui a live porque a gente está conectada, né? Nós estamos ouvindo música, nós estamos tendo essa companhia, né? Pelas redes. Mas essa mesma conexão é que traz toda essa angústia para nós. Né? Porque, foram mais 1.000 mortos, não sei o que, não sei o que lá, agora acabou não sei o que, acabou a luva, acabou o UTI, não sei o que. Quer dizer, isso daí não tinha na Guerra Espanhola. Tava morrendo um monte de gente nos Estados Unidos, mas os caras que estavam na Europa para saber, ficavam sabendo o quê? 2 meses depois? Entendeu? Então, assim, tudo é diferente. Então, assim, o estado psicológico das pessoas, em geral, né, falando no mundo, tem um ingrediente que não tinha. Porque você não tinha essa conexão em tempo real com todo mundo. Né? Então, como que você vai dar esse apoio para as pessoas? Para as pessoas não. Porque a gente não pode. É difícil, né? A gente tem uns dias que não pega, assim, tem uns dias que você fala, opa, hoje, né? Então, como que você supre isso, né? Então, são problemas, são problemáticas que elas não existiam. Então, se você olha para frente e começa a fazer perguntas, você tem mais produtividade de resultado do que se você olhar para trás. Por outro lado, como eu penso. Por outro lado, Bé, a gente já teve lives aqui com grandes nomes, o Ferreirinha, enfim, que disseram o seguinte: nesse momento é temerário fazer prospectar qualquer coisa para mais de 3 meses. A coisa é meio. Dá para fazer o exercício de futurologia, mas a coisa é meio a curtíssimo prazo, porque as coisas estão mudando muito rápido, até em função de toda essa conexão. Você concorda com essa ideia de que hoje não dá para olhar para 5 anos, por exemplo? Ou dá?
Não, na realidade, dá, né? Porque, na realidade, se você olhar para daqui 5 anos, a primeira coisa que você vai descobrir se a gente estiver falando. é, Deixa eu só fazer uma parte antes. Assim, quando você olha para o futuro, tem várias coisas bacanas para acontecer e tem várias que eu chamo bombas, né? Então, assim, você tem uma bomba climática, né? Então, todos os problemas climáticos que vão acontecer daqui para frente, né? Você tem uma bomba político-social, que é o fake news, que já está nos atormentando, mas que a gente tem que tomar conta, porque o fake news é uma das bombas que, se a gente não se conscientizar, cada um de nós, dos 7,5 bilhões de pessoas no mundo, que isso é uma bomba, o mundo será caótico, não será abundante, né? E se você Entendi. pensar na bomba, se você pensar na bomba biológica, que é a dos vírus, né? Você olha para daqui 5 anos, para daqui 10 anos, vai ter várias epidemias que podem ou não se tornarem pandemias, né? Então, eu entendo o que o Feirinha está falando de você planejar alguma coisa assim da sua vida, mas na realidade, se você pensa, por exemplo, que por que todo mundo, todas as vezes que você ouve a palavra coronavírus, o que vem antes? O novo coronavírus, né? Você nunca ouve a palavra coronavírus sozinho, Sim. sempre o novo coronavírus. Em português, em inglês, em francês, é sempre assim. Por quê? Porque é o sétimo coronavírus, não é o último. É só o sétimo, não é o último. Ninguém falou que é o último, né? Então, se você pensa nisso, como que você vai projetar casas? Lógico que você pode pensar daqui 5 anos. Aliás, é o que você tem, porque daqui 3 meses é que é difícil. Entendeu? Então, quanto mais você pensa para frente, é que você consegue trazer isso para cá. Então, como que é uma casa, né? Por exemplo, qual é a tendência? A tendência será da gente ter mais estúdios de 18 metros quadrados, 25 metros quadrados, ou ter apartamentos maiores? Se nós vamos ficar mais vezes em isolamento, nós vamos ficar lá naquele 1 metro por 2, né? Então você começa, entendeu? Você pensa no futuro, você começa a ter ideias, né? Você fala, bom, e você começa a juntar coisas que você tinha lido, ouvido. Então, dizem que nós vamos ter 100 trilhões de sensores até 2030. Não vai ser de 2029 para 2030 que vai ter 100 trilhões de sensores, né? Vai tendo, né? Então, quanto mais tem, mais barato fica, mais corriqueiro fica, né? Eu mudei para esse apartamento aqui faz 17 anos, a gente queria pôr aquelas luzes de LED que muda de cor. Aí a gente fez um orçamento assim, era metade do apartamento, né? Hoje tem qualquer biboca, né? Tem aquelas coisas, né? Vários desenhos, várias cenas, né? Vai ficando Então, assim, acessível e vai ficando mais possível, né? mais Porque possível. Então, agora assim, entrando. um apartamento, só para eu terminar esse raciocínio, um apartamento com sensores que higienizam o apartamento, né? É um negócio que você fala assim, ai, Béia, imagina. Não, imagina. Primeiro que já tem, né? Já tem máscara com USB, com filtro que ela mesmo se higieniza, né? Em poucos Autolimpante. minutos, autolimpante, né? Então, esse conceito autolimpante é um negócio que vai pegar, que tem a ver com quem está construindo, com quem está fazendo objetos. Como que esse negócio autolimpou? Porque nós vamos querer cada vez mais coisas de autolimpou. Então, quando é que planejar é uma palavra, né? Então, assim, planejar o que você vai fazer na ponta do lápis, né? É difícil você saber o que vai acontecer em dezembro. Será que em dezembro nós vamos estar livre, leve e solto ou nós vamos estar na terceira onda do coronavírus? Ninguém sabe, ninguém tem essa resposta no mundo inteiro, né? Hoje ninguém tem essa resposta. Mas você começa a pensar
em coisas que você não quer mais ter, em coisas que você começa a dar mais valor agora, principalmente se você entender que não é passageiro. Porque se você achar que do dia 9, que é dia 9 aqui em São Paulo, né, que eles vão mudar, mas por enquanto é dia 9, o último dia do isolamento. Se você achar que dia 10 você vai voltar, vai estar tudo aberto, vai estar tudo normal, você não vai mudar nada na sua vida. Porque vai voltar a ser tudo normal, mas na realidade nada vai ser mais, né, o que era. O que era está no passado. Né? Então, como a gente planeja esse futuro para que ele seja abundante? É uma Pois é. missão individual. E aí vamos entrar exatamente no nosso tema, né? Como é que você, que bebe de tantas fontes e por isso consegue ter esse exercício de futurologia, né? Consegue ter essas palestras incríveis que você dá. Como é que você vê? É um futuro abundante ou é caótico? Tem resposta? Não tem. Não tem. Eu acho que assim, eu vejo uma das missões dos futuristas é alertar sobre essas bombas, né? Biológicas, climáticas, políticos sociais, porque se a gente não desarmar essas bombas, a gente vai para um futuro caótico. Então, a primeira coisa é assim, você ter consciência do que é isso. Né? É impressionante, por exemplo, a quantidade de pessoas, enfim, com estudo, pessoas inteligentes, que não entendem que o veneno que é um fake news, como ele pode acabar com tudo, né? Hoje eu estava ouvindo um cientista dizendo que se a gente não tivesse o fake news junto com a pandemia, a gente estaria em outro patamar da pandemia, né? De tanto que nós, né? Todo esse negócio, injeta cândida, toma lá o padre que vende não sei o que para você tomar, né? Então, assim, tudo isso atrasou o bonde, entendeu? Da história. Então, ele depende muito de nós, entendeu? De como você encara esses problemas, de como a gente alerta o nosso entorno, que sejam a nossa família, os nossos filhos, nossos netos, né? Nosso grupo social, nosso grupo dentro do trabalho, sobre como a gente se une, né? Colabora, compartilha para esse mundo ser abundante. Né? Você falou das bombas, né? Você falou bomba climática, a própria fake news e tal. O problema é que o ser humano ele não reage, não planeja e não se compromete com a melhora dessas questões quando isso não os atinge. A gente tende, né? E isso é do nosso cérebro mesmo, né? Do cérebro límbico, enfim, do neocórtex. É do nosso cérebro a gente dizer, mas isso não é comigo, eu não tenho nada a ver com isso. Como é que a gente fala? A gente está falando para 166 marcas, nós temos 166 lojas associadas ao núcleo. Desde pequenos negócios familiares, em cidades do interior de Santa Catarina, a grandes marcas, franquias de grandes marcas aí do setor de arquitetura e decoração. Como é que eu insiro a minha marca nessa preocupação? Como é que a minha marca pode ser impactada e como é que eu desenvolvo um sentimento de pertencimento a essa problemática? Eu acho que a primeira coisa que eu digo para as marcas e para as pessoas e para, enfim, os executivos é agir. E aí você vai falar, bom, mas eu vou agir, mas eu não sei nem o que é para fazer. Então, mas é que não dá mais para ficar blá, 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 blá. Ai, vamos ser empáticos. Você precisa ser protagonista. Olha, nós precisamos colaborar e compartilhar conhecimentos. A liderança, blá, blá, cadê a ação? Entendeu? Cadê o que você está fazendo hoje? O que você fez? Não estou dizendo que você vai fazer certo. Não estou dizendo que vai acertar. Eu estou falando que a gente tem que sair desse blá blá blá. Esse blá 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 é pré-Covid.
é AC, antes de Cristo, antes do corona. Agora nós temos que ir para depois de Cristo, entendeu? DC, depois do corona. Então, se você não age, você fica lá. Recitando livros, recitando as coisas que os caras postam no LinkedIn, entendeu? Blá, 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 é mais blá, blá. Então, assim, as marcas eu vejo elas se engajando em ações, vamos dizer assim, de curto prazo, né? Por exemplo, hoje, então, se engajando, ou criando a sua própria ação, ou se engajando com uma ação já criada, né? Em que você está ajudando de alguma forma a gente sair, a melhorar essa pandemia. E aí é alguma forma, né? Que pode ser. Ninguém achou que a gente ia enfrentar o problema da pandemia ser luva, avental e máscara, né? Mas né? Luva, avental e máscara, essa coisa tão trivial, né? Que está afundando a gente. Mas, enfim, que seja com isso, que seja com marmita, que seja como umas meninas ontem, 9 meninas que se juntaram para ensinar as crianças, os jovens que estão fora da escola, para eles passarem de ano, né? Ajudarem com uma escola. Quer dizer, ajudar, né? Ter uma ação, né? Então, essa seria de curto prazo, curto, médio, daí depende. E eu acho que começar a pensar, desenvolver aonde que eu grudo com uma ação de longo prazo, com uma ação que tem a ver com estudar, desarmar essas bombas que a gente estava falando. Entendeu? Então, dependendo da marca, ela tem mais a ver com uma questão mais ambiental, né? Ela tem mais a ver com, sei lá, enchente, saneamento, sei lá o quê. Não, ela tem mais a ver com o fake news, tá? Não, ela tem mais a ver, ela é uma marca da saúde, então ela tem mais a ver com as bombas viróticas, né? Então, e aí é uma questão mais de fundo e de longo prazo, entendeu? E Mas aí você assim, está trazendo, Béia, você está trazendo luz a uma questão também que é a história do propósito. Você falava de blá, 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 né? Porque você precisa isso, porque precisa isso. E aí tá muito na onda também falar, porque sua marca precisa ter propósito. As pessoas acham bonito, isso, acham lindo, mas não sabem. Tá, mas como assim tem propósito? Minha marca tem, ela quer fazer uma cadeira para você sentar bem e ser feliz, e eu vender e pagar os meus isso. funcionários, e a minha marca continuar. O que é propósito? Socorro, né? Então, essa coisa de a gente entender qual é o nosso DNA de verdade. Se eu tenho uma marca que, por exemplo, que trabalha com fibras naturais, que trabalha com matéria-prima orgânica, eu tenho tudo a ver com causas ligadas à natureza, à bomba Sim, climática, enfim, né? exatamente, Mas exatamente. tem que ser genuíno, né? Então, as É. marcas têm que realmente se identificar e entender onde é que elas estão nessa roda viva. Ontem eu comecei uma live falando, uma coisa que eu vou falar aqui de novo, porque hoje eu ouvi uma live de asiáticos e eles falaram a mesma coisa, né? Eles estavam falando da China pós-Covid, que na verdade, é uma citação do diretor de cinema Jim Jarmusch, que ele fala que originalidade é inexistente. Então, muitas vezes, e o que vale é a autenticidade, né? Então, muitas vezes, as marcas querem, não, precisa ter um propósito, precisa ser um negócio assim, sabe? Original, uma coisa diferente, né? Ou que não seja propósito, qualquer coisa assim. Gente, não existe originalidade quando você googa qualquer coisa e aparece 1.700.000 verbetes. Não existe segredo quando você google a palavra que o cara acha que é um segredo e tem 1.700.000 verbetes no Google, entendeu? Só ele que acha que é segredo, mas não é segredo. Deixa ele achar que mas não é. Então, assim, não se preocupa com essa originalidade, sabe? Se preocupa com isso, como você falou, na autenticidade, é isso. Quanto mais você é autêntico, mais fácil é você fazer um post. Quanto mais você é autêntico, mais fácil é você responder um post. Quanto mais você está Eu falava esses dias para alguns associados bem assim,
exalte nesse momento seus pontos fortes, mas tenha consciência dos seus pontos fracos. Então, por exemplo, assim, se você tem uma fachada aqui que você não pinta há um tempo, tem uma lâmpada queimada na sua fachada, não vai postar foto da fachada, né? Se você está com problema na entrega do produto, não vai dizer que você, né, que a nossa excelência em entrega e, enfim, resolve isso que você já sabe que tem problema. O problema é isso, é que as marcas têm dificuldade de olhar para si e admitir os próprios erros, que é, de novo, a tendência do ser humano de negação, né? Eu nego o coronavírus, eu nego a epidemia, eu nego os problemas da minha marca, eu nego, e aí faço de conta que não estou vendo, e aí sou engolido por elas, né? E aí, já era engolido. Isso daí é pré-Covid, né? Você já tinha aquelas marcas que você falava, ai meu Deus, né? Do tipo, deixa ele pensar que eu tô acreditando nisso que ele tá falando, né? Mas não tô, né? E agora, isso fica muito mais forte, principalmente porque muitas marcas se refugiavam no fato de falar assim, mas as pessoas que estão online é uma bolha, não é o meu público. Tinha gente que se refugiava nisso. Não é meu público, né? Só que ontem fiquei sabendo de um dado que é de todo mundo que fez compras online em abril, no Brasil, tá? 40% nunca tinha feito uma compra na internet. Né? Então, você imagina, mesmo que a gente seja boazinha, tá? Que só 10% desses 40% continuem comprando depois, é uma bala de gente, entendeu? Então, quando você não é autêntico num ambiente digital global, que em tempo real, em que as coisas acontecem em tempo real, e você pode estar frito em 2 segundos, né? Principalmente se você é avesso a isso, porque daí você nem tem a praxis de participar, você não tem a manha de como que essa rede funciona, de como aquela rede funciona, de como são as coisas. Você não tem essa manha. Então, essa coisa óbvio, eu não estou falando aqui que não é importante você ter um propósito, não é importante você. Pelo contrário, né? Ser protagonista, você compartilhar, colaborar. Só que faça, pelo amor de Deus, pare de falar. Mas aí, Bea, a gente chega num outro paradoxo. Né? Você falou, por exemplo, que tem que fazer, tem que agir, e a gente não está falando em tem que acertar, tem que fazer. Isso. Porque a comunicação é um processo vivo, você faz, não deu muito certo, você ajeita, vai até chegar num caminho. O problema é que com o julgamento da internet, nesses 2 segundos que você fala, né, que se eu fizer lá uma postagem que as pessoas vão perceber que não é o meu DNA, então, que eu tô frito e tal, as pessoas ficam paralisadas, porque elas têm muito medo do julgamento. Como é que eu faço isso, né? Se eu não tiver muita certeza do que eu vou colocar, aí eu não coloco, mas se eu não coloco, eu não fiz nada. Fica sabe? Porque o julgamento, ele é terrível, as pessoas se sentem no direito, eu digo sempre, né, não é uma frase minha, obviamente, mas que a internet deu voz aos idiotas, né? Quer dizer, qualquer pessoa fala sobre qualquer coisa e acha que tá certo. Então, como é que eu me posiciono se eu não tenho muita certeza, se eu não tenho toda a formação que você tem, que tanta gente tem, mas eu preciso me posicionar, mas eu tenho medo do julgamento. Como é que eu faço? Acho que a primeira coisa, só falar que sair fazendo não é. Eu não estava me referindo apenas a sair fazendo postando. Sair fazendo, sair fazendo, né? Por quê? Por que a gente está falando isso? Antes de responder a sua pergunta. Porque eu não tenho mais nenhum padrão do que vai dar certo. Nem eu, nem você, nem a cento e não sei quantas lojas, nem o cara da França, nem o cara da Dinamarca, ninguém tem, né? Então, o presidente da Dinamarca falou assim, pronto, as escolas estão abertas. O que aconteceu? Os pais falaram assim, eu não estou me sentindo seguro de mandar minha criança na escola. Não foi. Você acha que o presidente sabia que ia acontecer isso? Ninguém sabia. Talvez eu, como mãe, falou, eu não vou mandar, você falou, eu não vou mandar, mas eu nem sabia que você não ia mandar e você não sabia que eu não ia mandar, né?
Então, assim, não existe, ninguém sabe o caminho de nada. Quando ninguém sabe o caminho de nada, você pode ficar dentro de casa, chorando, paralisado, ou você pode testar. Quando a gente testa, o que acontece? Às vezes dá certo, às vezes dá errado. Se a gente não faz nada, a gente já sabe que dá errado, né? Não vai dar nada. É tão simples quanto isso, entendeu? É difícil você botar energia numa coisa e dar errado? É difícil. É difícil, a gente fica para baixo e ainda perde dinheiro. Quer dizer, é difícil em qualquer nível que você pense, né? Mas pensa assim, por exemplo, o Bill Gates, ele está fazendo, já desde que começou esse negócio, né? Ele investiu em ele está investindo em 7 vacinas. E aí ele está investindo nas 7 com o mesmo dinheiro, com prédio, com cientistas, com tudo, porque ele não sabe qual que vai dar certo. Né? Aí você fala, Béia, mas ele é o Bill Gates. Sim, ele é o Bill Gates. Mas ele podia ser o Bill Gates e não ter essa cabeça. Espera um pouquinho, só que eu vou trocar meu... Ele podia ser o Bill Gates e não fazer nada, né? Eu vou até passar aqui para ti. Como tem um monte de gente milionária que não doou uma marmita. Como tem gente que a empregada doméstica está em casa e a pessoa não está pagando o mês dela. Essa pessoa ficou a vida inteira dentro da sua casa, que não seja a vida inteira, tá na sua casa, está cuidando da sua casa. O que é um mês de salário que você não pode dar para ela ficar lá na casa dela e você ficar na sua? O que é isso? Para muitos não é nada. Muitos. Lógico que tem gente que não pode. Eu estou dizendo os que a gente conhece, sabe que pode. Né? Exato. Então, não tem a ver com dinheiro, tem a ver com a cabeça. Entendeu? Porque se você não tiver o dinheiro, você pode ajudar de outras formas. Se você não tiver o dinheiro e quiser ajudar alguém, você pode fazer uma vaquinha e ajudar essa pessoa. Então, não é dinheiro, é cabeça. Né? E, então, voltando à sua pergunta, que você falou, mas e daí? Você sai fazendo, faz uma merda. E aí? Como que você vai consertar isso, né? Voltamos à autenticidade. Quanto mais autêntico você for, menor a chance. Menor a chance. Porque, por exemplo, eu posso virar e falar assim, posso postar lá, eu sou contra a bolinha amarela. Aí você cai de pau. Bolinha amarela imagina que absurdo, ela falou isso. Mas eu acho bolinha amarela, eu sou contra. Eu autenticamente contra. Então, assim, eu sei me defender disso. Porque não é uma posição inventada, não é uma posição que eu achei cool, não é uma coisa que eu estou fazendo de faz de conta. Eu acho isso. Então, se eu for atacada, é mais fácil de eu contra-argumentar, de eu trazer a minha posição, de eu ter gente do meu lado, porque eu estou fazendo uma contra-argumentação inteligente, estou me posicionando, estou fugindo da raia. Aí vem uma outra pessoa e fala, é verdade, eu também acho isso da bolinha amarela. E a outra fala, não, mas eu sou contra, eu sou a favor. Tal. Então, começa um debate saudável. Né? Mas a história é que aquilo que você estava falando da negação, eu acho que hoje, né, inclusive hoje mesmo, né, porque hoje eu acho que é um dia bem dark, né, nas mortes, assim, deu esse pico absurdo, né? Mas hoje você já tem uma cabeça diferente sobre essa doença do que você tinha um mês atrás, né? Onde muita gente achava que aqui no Brasil não vai chegar, Deus é brasileiro, todas aquelas coisas, né? Mas muita gente ainda, talvez até porque a gente não queira enfrentar, né, essa realidade tão difícil, né? Fala assim, bom, logo, logo vai reabrir. Vai reabrir tudo, pronto, né? Eu vou voltar minha vida normal. Aí aquela, né, hashtag só que não, que aquela vida normal, ela não existe. E como eu digo sempre, se você, por algum milagre, conseguir voltar para a sua vida como ela era antes, você voltou para o passado. E aí você está mais longe do presente do que você estava em fevereiro de 2020. E muito mais longe do futuro. Do futuro.
e muito mais longe do futuro, entendeu? E aí, Então, uma outra pergunta que eu queria te trazer, a gente vai, meu Deus, a live é 43 minutos já de live. olha só. A gente percebe também que essas crises, né? E aí, claro, eu vou me referir ao passado só como uma referência, mas Sim, sim, sim. sempre que o ser humano passa por uma crise, ele acelera processos. Isso aconteceu, né, historicamente, vai Sim. continuar acontecendo. Que processos que você, inclusive, nas suas palestras já vinha trazendo, né, de tendências, de coisas que estão acontecendo, que vão acontecer e que vão acontecer mais forte, né, que estão fraquinhas agora, que vão acontecer mais forte e tal. Que tendências você acha que foram muito aceleradas com o coronavírus? Bom, a primeira mais óbvia, né, que é a digitalização do mundo, né? Essa, né, é fácil, né? Desde a pessoa que tinha o site de 1999, que ela achava que era um site, né? E ela pediu para reformar o site dela e descobriu que o site dela, né, não dá para reformar. E ou até a pessoa que está entrando. Estou falando do site, tá, gente? Como uma palavra mais assim, que todo mundo entende. Mas pode ser qualquer coisa, né? Você montar a sua estratégia de WhatsApp, você montar uma estratégia. Mas, enfim, montar um e-commerce, né? Então, você tem desde a pessoa que está começando, engatinhando, né, nessa digitalização, até empresas que já estavam assim bem avançadas na sua transformação digital, mas talvez por um problema de caixa, um problema assim, assado, cozido, estava dando um tempo. Né? Então você tem essa digitalização acontecendo em todos os níveis, entendeu? Do cara que está montando um WhatsApp Business até um cara que tá na última fase da sua transformação digital, investindo milhões e se conectando com todas as suas plantas globais, tal. Então, você entendeu? É assim, da formiguinha até um, né? É muito grande. Então, isso tem um impacto num tempo muito pequeno, muito grande. Porque, na realidade, muito dessa digitalização, ela poderia ter ocorrido nesses 20 anos, nesses primeiros 20 anos do século XXI, de uma maneira mais pausada, agora é mais esse setor, agora não sei o que e tal. Mas todo mundo estava assim, né? Não, imagina, não precisa disso, né? Isso é para as grandes empresas, não precisa, né? Então, alguns poucos que, né? Então, está acontecendo, é o que eu falo, a gente está aprendendo N coisas de N assuntos em 100 dias, o que a gente não aprendeu em 100 anos. Né? Então, assim, é muita mudança em pouco tempo. Portanto, o mundo para o qual você vai voltar depois do isolamento e nos meses seguintes, jamais será igual ao passado. Porque primeiro pelo fato que está tudo sendo digitalizado. Né? A segunda coisa é toda essa preocupação da reinfecção, né? Quer dizer, como que a gente repensa isso, lida com isso, né? Quer dizer, quando eu penso em arquitetura, como que você repensa? Pô, eu não peguei meu vinho, hein? Pois é. Sacanagem. Como que você repensa espaços públicos que geralmente você pensava nessa coisa das pessoas estarem juntas, né? Estarem próximas. Então, como você começa a repensar esses espaços de forma a trazer esse aconchego, mas que esse aconchego não significa um aconchego físico. Né? Existe um aconchego social, mas não existe um aconchego físico. Né? Como você planeja também escritórios, né? Como você planeja as novas moradias, em que você tem todo esse negócio da higienização, quer dizer, será que agora as coisas vão ter ângulos de 90 graus para entrar aquela sujeirinha? Ou vai ser tudo redondo? Né? São coisas que você tem, o IC, entendeu? Você começa a pensar
fica fácil para limpar? Como eu tenho certeza que está higienizado? Por que eu penso nisso? Porque eu penso que não é o último coronavírus, entendeu? Então, pensando no futuro, né? Uma outra coisa interessante que eu achei que você ia entrar nisso quando você falou quando a gente passa por guerras, por grandes traumas, né? Que sempre vem a inovação, né? Sempre vem um novo momento. Sim. E aí, eu estava falando disso ontem, que eu acho que o que difere, de novo a história, né, de não ser exatamente igual, o que difere é que, por exemplo, se você pensa na Primeira Guerra Mundial, é ali que a aviação, né, literalmente voou, né? Que foram testadas tantas coisas, né? Então, ali realmente ela... Então, por um motivo e por um grupo de pessoas que, enfim, engenheiros se especializaram e tal, a aviação deu esse boom, né? Nós, como pessoas, né, seres humanos aqui normais, né, estamos usufruindo da aviação. Quer dizer, a gente usufruía até fevereiro, né? A gente usufrui disso, como a gente usufruiu da bomba atômica, porque a gente tem energia nuclear. Quer dizer, agora, nessa crise, essa inovação ela é mais atomizada. Essa inovação ela começa na gente. É lógico que tem o Bill Gates lá com as 7 vacinas dele, tal, N coisas acontecendo no mundo de robótica, enfim, tudo continua. Mas a gente vai conseguir sair dessa história porque a gente tem que inovar a gente. Entendeu? E quando você tem que se transformar para poder transformar, eu vejo que uma das coisas que os designers, que tem a ver com designers e arquitetos, é prover ambientes que a minha criatividade floresça. Não ambientes criativos, ambientes em que propiciem isso, entendeu? Que tire de dentro de mim, faça isso eclodir, faça isso vir à tona, entendeu? E não ambientes que me deixem, vamos dizer, mais propensos à depressão. Né? E isso que é outra por cores, por materiais, por texturas, por tudo, por uma série de né? Por tudo. Como que você... Então, veja quantos elementos a gente já falou. Né? Tanto de você usar sensorização quer dizer, você usar tecnologia para você higienizar rapidamente, quanto você começar a pensar que cantinho, fora. Ângulo reto, tchau. Tem que ser tudo facinho. Você falava agora de inovação e das novas maneiras de se relacionar e tal. Eu estava lendo também essa semana que a Amazon teve um aumento de 2000% na pesquisa por produtos sem toque. Saboneteira com sensor, né? Sim, sensor. Com sensor. 2000% de procura na Amazon por esses produtos a mais. É aquilo que eu falei, né? Vai ter 100 trilhões de sensores, não vai ter 100 trilhões de um dia para ter. Vai começar, entendeu? E o primeiro pode ser no seu produto, né? Exatamente, vamos começar a pensar em sensores. Aí eu queria falar uma coisa que é super óbvia, mas que eu acho que tem super a ver com o seu público, que é essa história de cozinhar, né? Que todo mundo tem que cozinhar. Né? Ontem eu estava numa live com o chefe Gustavo Pereira e a gente estava falando, né? Por mais que você peça, né, comida, lógico que isso não é para a população inteira, né? Quem pode pedir comida, você não está pedindo almoço e jantar desde o dia 17 de março. Você pode até ter pedido 90% das vezes, mas você não pediu 100%, né? Primeiro, por N razões. Então, assim, você cozinhou. Né? Se você não cozinha, você cozinhou.
Muito pouco você cozinhou. E você entrou em contato com esse mundo de compra, de armazenamento, de picar, de fazer, de guardar, ficou bom, não ficou. Ao mesmo tempo, não pode, como eu falei, você não vai fazer carneiro assado, porque você está trabalhando para a sua empresa, você está home office. Então você tem que cuidar da casa, das crianças, fazer o almoço, fazer o jantar. Então não tem que ser uma coisa meio rápida, tem que ser uma coisa gostosa, boa, mas, né? Então, isso vai impactar muito nessa nova geografia das casas, dos apartamentos. Porque essa cozinha, que até pouco tempo era uma cozinha, quer dizer, lá no passado era uma outra cozinha, depois ela ficou fora de moda, depois ela virou uma cozinha gourmet, né? Ela tem que ser uma cozinha de verdade, entendeu? Eu tenho uma cozinha de verdade. Né? Ela tem que ser uma cozinha para você cozinhar de verdade, aonde que está a panela, onde que está o negócio, porque você, como eu falei, você vai ter que ficar em isolamento outras vezes. Primeiro é o seguinte, de tanto você cozinhar, terão alguns dias, né, nesse futuro próximo que você fala assim, putz, normalmente eu sairia, mas vou fazer aqui um macarrão à bolonhesa. Entendeu? Não vamos sair. Mesmo porque vai ter muito menos dinheiro circulando, né? E as pessoas vão encontrar prazer também, né? Exatamente. Coisas. Então, aquilo que eu nunca experimentei, eu não sei nem se é bom ou se é ruim. Aí eu sou obrigada a experimentar por uma questão de privação, de outras, eu não tenho outra possibilidade, e eu posso me identificar também. Então, como que essa cozinha é realmente uma cozinha de verdade, é uma cozinha prática, é uma cozinha que também me inspira, entendeu? A cozinhar, porque não é tudo complicado. Não é tudo, tem que pegar uma escada, ou eu tenho que me abaixar, ou aonde que está o negócio, puta, essa torneira aqui não tem nada a ver nesse lugar, se ela está lá, aí eu precisava de uma torneira aqui. Então, assim, isso tem que ser pensado não porque é uma casa chique, isso tem que ser repensado, né? Como que eu coloco os gadgets atuais, né? Então, quem está fazendo gadget, como que você proporciona para mim uma cozinha que seja mais rápida, que eu possa fazer uma coisa mais legal, que suje menos, que eu possa higienizar rapidamente, que eu não preciso de guardar, que eu não preciso secar. Quer dizer, como que é tudo isso, né? Sabe, o meu filho ontem falava isso de 15 anos, a gente também está nessa situação de dividir. Eu tenho 4 filhos, né? Então, eu tenho bastante gente para dividir a tarefa doméstica. Isso é bom. Mas tem essa parte boa. Assim, assim, mãe, quando eu crescer, eu vou inventar uma casa que tem um poço, que aí eu termino de usar a louça, eu jogo aquela louça toda nesse poço, porque é horrível lavar louça. É né? horrível. E aí vai ter a minha impressora 3D que vai brotar uma louça nova, né? Na cabeça dele. Enfim, são esses exercícios. E por isso que... E esse quando quantos anos criança, tem? Esse 15. Que falou isso quantos... 15. Então, eles vão mudar o mundo, né? Porque eles não querem lavar louça. Você sabe que meu outro filho, que agora tem 20, quando ele tinha uns 8 anos, ele disse que ele queria ser engenheiro para inventar o carro voador. Ele só não sabia como é que ele ia encapsular a gravidade zero. Porque se ele encapsulasse a gravidade zero, ele Mas ele vai descobrir. Com energia limpa. Olha que loucura isso. Ele vai descobrir. É isso aí. É pensar fora da caixa mesmo. Bem, a gente está com 3 minutinhos para terminar a live e eu queria... É muito importante, eu acho, para o nosso público, dizer o seguinte, de que fontes você bebe? Né? Para a gente fazer exercício de futurologia, isso, como eu te falei, não é uma bola de cristal, né? É leitura, é viagem, é uma série de coisas. Mas onde é que você busca todas essas referências? Você pode dar dica para a gente? Pode ser site, pode ser lugar, pode ser alguma coisa que você bebe, qualquer coisa está valendo. Primeiro eu acho que assim, em nível pessoal, falar com as pessoas, né? Conversar mesmo, né? E falar, conversar, ouvir. O que eu falo, né? Se você fica mais leve, né? Se você deixa de ficar preocupado com quem que um dorme, com quem que, se um é preto, branco, azul, do que ele acredita. Se se livra de tudo isso, você tem mais tempo para bater papo bacana, né? Eu sou uma péssima leitora, então eu ouço podcast. E aí eu ouço assim, eu ouço em inglês para praticar, eu sou fluente em inglês e eu tenho muita coisa bacana em inglês. E eu ouço assim,
de estrela de Hollywood, cozinheiros, o mais diverso possível. Filosofia, o cara que é cômico, assim, o mais diverso possível. E nesse momento é interessante, porque nesse momento todo mundo está falando do mesmo assunto, né? Que é a Covid-19. Então é muito interessante você ver todos esses pontos de vista. Né? Você quer voltar? 1 minuto e 30 para a gente terminar a nossa live, né? A gente tem esse combinado, mas assim, ó, tá super aberto o espaço. Eu quero poder repetir isso com você aqui para o nosso público obrigada. do IPG, em outro horário, em outros dias, porque a gente também nessa história de fazer e testar, a gente está testando, faz um dia live às 7, um dia às 6, um dia às 5, para ver o que funciona melhor para a audiência, o que, sabe, provoca mais interatividade, está tudo certo, a gente está aprendendo juntos. E hoje a gente aprendeu muito, eu acho que a gente sai dessa live super inspirado. Ah, né? Obrigada, que bom. Obrigada mesmo, Bea. Eu queria falar para todo mundo que está escrevendo aqui, que eu não respondi nada, que eu não falei oi, Cássio, oi, porque eu fico tão entretida no papo que eu não consigo, e eu não sou geração Y nem Z para fazer isso ao mesmo tempo. Oi, Tatiane. Mas, enfim... continue seguindo a gente aqui, @Beia, @NCDOficial, e vamos, né? Querida, vai acabar. Muito e obrigada. Quando quiser, é só me chamar. A gente tem um monte de coisa ainda para falar. Com certeza, não, a gente volta e volta muito, assim, volta mesmo, tá? Obrigada, viu? Essa live fica 24 horas aí no Stories e depois vai para a Escola NCD lá no site, a gente salva e coloca lá no site, Escola NCD, 10 segundinhos, beijo. Tá, que ótimo. Beijo, querida. Até a próxima. Até.